Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai appris le français en étudiant principalement sur Duolingo pendant 4 ans et comment vous pouvez aussi maintenir cette constance. Allons-y. Fala aí, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Rob e, como vocês podem ver no título, eu estudo francês principalmente pelo Duolingo, já faz 4 anos, vai fazer 5 anos em abril do ano que vem. E eu vou falar aqui o que eu aprendi, como eu consegui manter essa constância, se valeu a pena todo esse tempo investido e também algumas dicas para você se manter constante nesse aplicativo que eu adoro de paixão. Então, a começar, eu vou falar um pouquinho sobre como eu quis estudar francês, porque eu acho que isso é muito importante. Foi na pandemia, eu sei que muita gente na pandemia começou hobbies novos e tal, e eu quis aprender uma língua nova. Eu nunca fui muito inteligente na escola, nunca fui muito estudiosa, mas eu sempre gostei de estudar línguas, principalmente inglês. Eu falo inglês já desde os meus 19 anos, eu sou fluente em inglês, então eu sempre tive um pouco mais facilidade de aprender algumas línguas. Então, atualmente, além do francês, que eu já tô no nível intermediário, eu também tô estudando japonês, que eu tô no comecinho. Comecei, tem 2 semanas. E tudo começa com uma fascinação pela cultura. E por que eu acho que isso é muito importante? Porque, a não ser que você queira aprender por causa de profissão, por causa do seu trabalho, eu acho que todo o processo de você aprender uma língua nova, ela pode ser frustrante, porque é muita informação, o nosso cérebro, ele não tá preparado para receber tanta informação em um curto período de tempo, porque todo mundo quer aprender uma língua em 6 meses, 3 meses, 1 ano. Eu acho isso impossível, você sair do zero para avançado em 1 ano ou menos, eu acho isso impossível. E as pessoas acabam se frustrando muito, porque elas não conseguem atingir os resultados muito rápido. E aprender uma língua nova não é sobre intensidade, é sobre constância. E como é que você mantém essa constância? No meu caso, eu mantenho a minha constância pela minha fascinação pela cultura que eu tô aprendendo aquela língua. Por exemplo, eu aprendi inglês desde muito novinha porque eu assistia muitos conteúdos, muitos filmes em inglês, americanos, britânicos, High School Musical, Dora Aventureira. Então eu sempre tive esse contato com a cultura americana e eu ficava completamente desolada de não entender o que eles estavam cantando, principalmente no High School Musical. Eles cantavam e eu não entendia, eu ficava indignada, eu queria saber o que eles estavam cantando. E quando eu quis aprender francês, foi na época que eu tava estudando cinema, eu sou formada em cinema, então eu acabei consumindo muitos filmes da França, ali da Nouvelle Vague. Então eu acabei me apaixonando pela cultura francesa e isso foi o combustível que eu precisava para começar esse aprendizado. Então a primeira dica que eu dou nesse vídeo é, se você quer aprender uma língua, cara, consuma bastante daquela cultura. Se você quer aprender inglês, consuma bastante coisa da Inglaterra, dos Estados Unidos. Se você quer aprender francês, da França, da Bélgica, do Canadá, em Quebec, porque isso vai deixar a sua jornada de aprendizado muito mais satisfatória. E isso acaba, pelo menos no meu caso, sendo o meu principal combustível de eu continuar por tanto tempo a aprender uma língua. Mas aí agora falando do Duolingo, vou mostrar aqui pra vocês quantos dias exatos eu tô estudando o Duolingo. Não sei se vai dar pra ver, deixa eu ver aqui. Então esse aqui é o dia exato que eu tô estudando o Duolingo. São 1.645 dias. Como eu falei, vai fazer 5 anos ano que vem, em abril. E como é que eu mantive essa constância no Duolingo? Como é que eu me tornei essa anomalia, esse ser humano evoluído? É simples, foi o cacete do foguinho. Não tem muita explicação. Pra quem não sabe, pra quem nunca usou o Duolingo, todo dia que você faz um exercício, você ganha um foguinho. E quando você deixa de fazer em 2 dias, você perde aquele foguinho, você perde aquela contagem. E no começo, quando você começa ali os primeiros exercícios, parece uma coisa muito boba, né? 1 dia, uma semana, 14 dias. Mas, meu amigo, quando passa assim dos 2, 3 meses, vira uma fascinação, vira uma fixação. Você não quer perder o cacete do foguinho por nada. Então, quanto mais tempo passa, você vai alimentando essa rotina de entrar no aplicativo todo dia, você vai vendo aquele foguinho crescer, chega num determinado momento que você não quer perder aquele foguinho nem por um decreto. E um negócio muito legal que eu gosto do Duolingo, além do aplicativo ser, que eu acho maravilhoso, eu vou falar um pouco mais dele depois, é o fato de que se você não faz no dia seguinte e você fizer no outro, ele vai congelar aquele dia, então você não perde a tua contagem. E aconteceu diversas vezes comigo, eu não fiquei esses 1000 e porradas dias fazendo todo dia, tem dia que eu esqueço. E aí no dia seguinte eu faço e eu recupero a minha contagem, então isso é excelente, excelente. Eu usava outros aplicativos também que não tinham esse sistema de congelar o foguinho e eu acabei dropando, porque tu fica frustrado, né? Tu fica ali, 3 meses usando, aí tu perde o teu foguinho, tu vai ter que começar tudo de novo. É muito frustrante. E o Duolingo, ele tem esse sistema que me deixa motivada, cara. Porque assim, gente, eu sou a pessoa mais inconstante da face da Terra. Juro por tudo. Se eu conseguir, então vocês também conseguem. Eu já tentei ser youtuber infantil, já tentei ser crente,
Minha mãe fica pra morrer comigo. Mas é verdade, eu sempre acabo não continuando o que eu começo. Então, se eu consigo, vocês também com certeza vão conseguir. Ah, mas os exercícios tem que fazer quanto tempo por dia? 5 minutos, 10 minutos? Parceiro, a verdade é a seguinte, quando a gente começa a usar o Duolingo, a gente começa super agitado, super empolgado, aí faz, 10 exercícios, passa 15, 20 minutos no Duolingo, passou uns 3 dias, você já não aguenta mais o cacete da corujinha. O que eu recomendo pra você? O que funcionou comigo? Faz pelo menos 1 minuto por dia. Cara, 80% desse tempo que eu fiz no Duolingo, eu fiz 1 minutinho. Porque eu não tenho saco. Não é todo dia que eu vou ter saco pra fazer uma lição completa. Então o que eu faço? E eu vou aqui dar a dica pra você. Eu faço muito as historinhas, que é um sistema do Duolingo muito bacana, que ele monta uma historinha ali e você consegue engajar melhor do que as lições mais tradicionais. E outro exercício que eu faço também é o exercício de fala. Esse é o que eu mais faço, disparado. É o que eu mais faço. Cara, eu tô sem saco, eu boto pra falar. Porque pra mim é mais simples, ele é mais mecânico, você não precisa pensar muito, entendeu? Porque na maioria dos dias, cara, na correria do dia a dia, você, não vai parar ali 5, 10 minutos pra fazer uma lição completa. Então o que eu recomendo pra vocês? É fazer as historinhas. Cara, eu passei uns 2 anos, é que o Duolingo mudou o sistema de historinha. Há uns 2 anos atrás, você podia falar também toda a historinha. Você podia fazer o speaking, o listening e o meio que é uma mistura dos dois. Mas eles simplificaram e deixaram um pouco pior e acrescentaram algumas coisas no plano pago. Eu vou falar um pouco dele também depois. Mas, cara, 1 minutinho por dia é melhor do que nenhum. Parece óbvio isso que eu tô falando, mas cada tempinho, por mais minúsculo que seja, no seu dia a dia, todo dia, no final de 1 ano, vai fazer total diferença. E para você aprender uma língua, é muito importante você ter esse contato diário. É muito mais importante você ter esse contato diário do que você passar 5 dias estudando igual um maluco e depois nunca mais encostar no caderno. Muito mais importante, porque aquilo tá entrando no seu cérebro meio que passivamente. Você não tá fazendo tanto esforço assim, mas com o passar do tempo, aquilo vai se tornando natural pra você. Quando você começa a aprender uma língua nova, eu falo que você tá na fase alienígena. Tudo daquela língua é alienígena. Você não entende nada, você acha tudo muito estranho, nada é comum pra você, você precisa aprender muitos vocabulários ainda. Então é muito importante você ter esse mínimo tempo diário pra que essa língua deixe de ser alienígena pra você. Não tenho tempo, passo meu dia inteiro na correria. 1 minutinho. Separa 1 minutinho, eu juro por tudo. 1 minutinho, cara, durante 1 ano, como eu falei, faz toda a diferença. Eu posso garantir pra você que se você fizer pelo menos 1 minuto durante 1 ano, 1 ano e meio, a língua já deixa de ser alienígena e você já consegue ter um básico muito bem solidado. Consolidado. Muito bem consolidado. Foi exatamente o que eu fiz. Além de eu ser inconstante, eu sou a pessoa mais preguiçosa da face da Terra. Eu não tenho saco pra muita coisa. Então, como eu falei, 80% do meu tempo do Duolingo, eu não tava fazendo lição igual uma maluca. Eu tava só fazendo o speaking durante 1 minutinho. Juro por Deus, 1 minutinho. Então, cara, é isso. Mantenha a constância. É muito mais importante do que você ser muito intenso. Agora, falar um pouquinho sobre o Duolingo Premium, cara. Deixa eu ver aqui. O que eu recomendo? Mano, você tá aí fazendo, você conseguiu manter a constância durante, 6 meses, 1 ano. Eu recomendaria você sim ir para o YouTube Premium, porque você, além de ter corações ilimitados, né? Pra quem não sabe, o plano gratuito do Duolingo, você tem uma certa quantidade de corações que você pode errar, entendeu? Acho que, se não me engano, são 5 corações diários, então você pode fazer até 5 erros diários, e isso, com o passar do tempo, quando a língua começa a ficar um pouco mais complexa, acaba se tornando um problema, sabe? Você não consegue terminar algumas lições e tal. Então, o que eu recomendo, cara? Vou até botar aqui no meu Duolingo. Eu tô com o meu telefone secundário, gente, que o meu principal tá gravando, e esse telefone tá todo quebrado, tá uma merda. Aqui, ó. Esses exercícios aqui, esse aqui é um plano muito caro do Duolingo, que eu não vejo o porquê agora, tá? Ele é muito caro. Agora, esse aqui que estão, é o quê? Super. Esses que estão em super aqui, esses são os exercícios que só o pessoal que paga o plano tem acesso. Qual é o que eu mais uso, o que me ajuda muito a manter minha constância? É esse de speaking aqui, ó. Ô céus. Eu vou gravar a tela. Porra, muito burra. Eu vou gravar a tela. Melhor do que ficar nesse sofrimento. Esses aqui em cima, que tá Conversation, aqui, eles são do plano mais caro do Duolingo. Não recomendo pagar porque eu acho ele extremamente caro e eu não vejo sentido. Agora, o plano que eu assino, que é esse super aqui, ele vai te dar esses 4 exercícios a mais. Qual é o que eu mais uso? É esse speak aqui. Porque você só vai treinar a sua fala, o seu speaking. É uma coisa muito mais mecânica, você não precisa pensar tanto. E na correria do dia a dia isso me ajuda demais, porque é uma coisa muito mais prática e eu termino em menos de 1 minuto. Se quiser eu posso até fazer aqui pra vocês verem. Allez tout droit. Aujourd'hui, il reste ici.
L'hôtel est près de la Tour Eiffel. Tu marches souvent dans le grand parc. Où est-ce que je tourne? Va au parc. Nous tournons à gauche ou à droite. Tournez à gauche, puis tournez à droite. Tournez à droite. Tournez. C'est le bon train. Ó, acabei de fazer uma lição que eu geralmente costumo fazer todos os dias e eu passei 43 segundos do meu dia fazendo esse speaking. É óbvio que eu passei 4 anos, então meu speaking tá muito mais fluido, mas esse é um exercício que você consegue fazer com muito mais praticidade, entendeu? Mesmo que você não tenha um speaking tão bom, você vai passar talvez menos tempo fazendo isso aqui do que um exercício convencional que exige muito mais do seu esforço. Um exercício convencional, ele é muito mais completo, então ele vai abordar ali o speaking, o listening, a sua escrita. E como eu falei, não é sempre que você vai ter saco, não é sempre que você vai ter disponibilidade. Então, se você já tem aí uma constância, se você já tem uma base consolidada no Duolingo, eu recomendo sim que você assine o plano pago, até porque não tem anúncio, você tem esses corações ilimitados e você tem essa aba aqui de exercícios que realmente me ajudam bastante. Agora, se você quiser continuar na versão gratuita, eu aconselho fortemente vocês virem aqui, ó, no Stories. Quanto mais você avançar nas suas... eu vou mostrar aqui. Quanto mais você avançar aqui, ó, nos seus exercícios, você vai desbloqueando essas historinhas. E você pode revisar elas à vontade. Aqui, ó. Essas aqui são todas as que eu desbloqueei e eu posso fazer à vontade. Não vou botar aqui agora porque elas demoram um pouco mais. Mas essas historinhas me ajudaram demais, porque, sei lá, cara, eu acho que fica mais divertido de você aprender também. Eu acho que, às vezes, o exercício tradicional, ele acaba sendo um pouco mais chatinho, como eu falei, ou até mesmo um pouco mais complexo, e um pouco mais repetitivo. Você fica sempre naquelas mesmas frases, e parecem frases que não vão agregar muito na sua vida, mas que eu acho que agregam sim, é que a gente não percebe só depois com o tempo que a gente vê, né, que realmente faz efeito. Mas, se você não tiver saco também e quiser se manter no plano gratuito, eu super aconselho vocês a desbloquearem essas historinhas e fazerem essas historinhas que eu acho que me ajudaram muito a manter minha constância. Os meus primeiros 2 anos, eu não assinei o plano pago. Então eu fiquei só no plano gratuito e eu usava muito essas histórias, muito demais, assim, era o que eu mais fazia. Como eu falei, o Duolingo ele mudou, elas eram mais complexas, você podia fazer muito mais coisa com elas, mas ainda são muito boas, ainda são muito legais. Agora eu vou falar se valeu a pena, se eu agora sou uma poliglota, se eu consigo agora me comunicar puramente em francês. Então, galera, vamos lá. O que eu acho? Eu estou agora ali no intermediário, do básico pro intermediário, tá? Depois desses 4 anos. Eu fiz curso de francês durante 1 ano. Eu comecei o Duolingo em 2020. Em 2021 eu fiz curso de francês, mas eu não achei que somou tanto na minha vida, porque eu acho muito básico. Era uma turma muito grande, eu tinha pouco tempo de desenvolver o meu speaking, a professora tinha pouco tempo ali conversando comigo, né, e me ajudando nos exercícios, porque a turma era muito grande. Eu não recomendo você fazer um curso, até porque eu acho muito caro. Se eu fosse te recomendar alguma coisa, se você quiser aprender mais rápido, seria um professor particular, que eu acho que, né, vale muito mais a pena, você economiza mais tempo, por mais que às vezes seja um pouco mais caro, mas é muito menos tempo que você gasta com um professor particular do que com um curso. Eu recomendo o curso só para quem é criança, quem tá na escola, ou quem for mais velho e realmente não se importa o quanto tempo vai durar. Mas assim, você fica muito tempo no básico, você não se desenvolve tão bem, então para mim não valeu tanto a pena. Eu realmente creio que, cara, 95% do que eu aprendi hoje, do que eu sei, é graças ao Duolingo, é graças a esse contato diário que eu tenho com a plataforma. Ontem eu vi até a minha retrospectiva do Duolingo. Eu postei, vou ver aqui, ó. Ele me fala quantos minutos eu passei no ano estudando. Aqui, ó, foram 889 minutos no ano estudando francês. E como eu falei, na maioria dos dias eu só fiz 1 minuto. 1 minuto e meio, 40 segundos. É exatamente o exercício que eu mostrei pra vocês. Então é uma coisa que parece muito pequena, que parece que não vai fazer efeito, mas que vai fazer efeito com o passar do tempo. Entendeu? É óbvio que esse estilo de aprendizado que eu tô falando pra vocês não é pra quem precisa urgentemente falar a língua e precisa se dedicar a absurdos, não é isso. É pra você que quer aprender casualmente, entendeu? Então pra você que é que nem eu, que eu sou uma entusiasta, eu gosto de aprender novas línguas e você não tem essa pressa, eu acho o Duolingo uma plataforma perfeita pra você investir o seu tempo. Por mais que, como eu falei, que seja um pouquinho, mas que vai fazer toda a diferença no final. Como eu falei, eu acho meu speaking bom.
porque eu treino bastante. Eu também consigo ler bem, eu consigo ter uma ideia bacana. O meu listening também é bom, mas eu não consigo, por exemplo, ver um filme, ver uma série em francês e entender o que eles falam. Ainda não estou neste nível. Mas eu consumo o podcast do Duolingo e eu consigo entender praticamente 80, 90% do que eles falam, que é um speaking um pouco mais lento, com uma gramática um pouco mais simplificada, mas que eu já consigo entender. Agora, onde eu acho que eu preciso melhorar bastante é a minha gramática, né? Você só ficar no Duolingo também e não pesquisar outros meios de estudo, você acaba não tendo um vocabulário muito rico. Então, o que eu aconselho? É você acrescentar algo a mais do que o seu Duolingo. O que eu tenho? Eu consumo o Duolingo, eu consumo coisas da França também, séries, desenhos. Eu criei um canal no YouTube onde eu só pesquisava desenhos em francês pro algoritmo entender, para ele só me recomendar coisas em francês. Então é uma página dedicada para isso, para eu consumir coisas do YouTube também só daquela língua. E como eu falei, o Duolingo Podcast é excelente, excelente. Eu não sei se tem do português para o francês, também não sei se tem do português para o inglês. Eu aprendo francês do inglês para o francês, porque na época que eu comecei, era um curso muito mais completo do que do português para o francês. Hoje em dia já mudou, já tá bem melhor, o Duolingo atualizou bastante, mas se você sabe inglês, parceiro, porra, o leque aumenta absurdo, assim, é muita coisa que você consegue consumir e que vai agregar na sua vida. Então, eu não sei se vocês vão ter que pesquisar, mas eu estudo pelo Duolingo Podcast também, excelente. São várias historinhas que eles contam de pessoas de verdade, são histórias de vida dessas pessoas, num vocabulário que dá pra você entender, quem tá ali do básico pro intermediário, e tem todo ele escrito, né? Então você consegue ouvir, você consegue ver toda a transcrição do episódio, e é muito bom pra você aumentar o seu vocabulário. Então é isso que eu faço. É assim que eu estudo na preguicinha, gente, porque é isso, meu método é o método da preguiça. Se você não tem saco pra ficar ali 30 minutos por dia estudando, Deus que me livre, não tem saco pra isso não. Mas quer aprender uma língua e não se importa com o tempo que você vai passar aprendendo essa língua, então segue o meu método, é o método preguicinha, que ele é efetivo sim. Eu vou fazer mais vídeos, esse aqui foi só uma introdução, mas eu vou fazer outros vídeos mostrando como eu estudo, o meu dia a dia, agora aprendendo uma nova língua, né, que é o japonês, que é uma língua difícil, né, bem diferente do que a gente tá acostumado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que, sei lá, eu esqueci de mencionar aqui nesse vídeo, vocês queriam que eu abordasse, comenta aqui nos comentários que aí eu posso fazer um vídeo aí dedicado pra ajudar vocês, tá bom? Valeu, gente, fica com Deus.